Vamos lá, pessoal? Vou resolver aqui uns exercícios extra. Se caso alguém ainda está com dificuldade em fazer os exercícios de resistor, vamos fazer esses extras aqui para dar uns exemplos a mais de como resolver. Então, vamos lá. A resistência elétrica de um resistor de fio metálico é de 60 ohms. Cortando-se um pedaço de 3 metros desse fio, verifica-se que a resistência do resistor passará a ser 15 ohms. Calcule o comprimento inicial do fio. Então, vamos entender o que aconteceu. A gente tinha um fio e esse fio tinha uma resistência de 60 ohms. Daí eu fui lá e cortei 3 metros dele. Então, eu tirei 3 metros fora e a resistência passou a ser 15. Isso é coerente, né? O fio ficou mais curto, então a resistência tem que cair. Isso é coerente, tá? Fisicamente correto. Mas o exercício pede qual era o comprimento que esse fio tinha no início, antes de eu tirar esses 3 metros. Então, o que eu sei? Eu sei que esse fio tinha um certo comprimento antes, né? Que eu vou chamar esse comprimento de L. E depois que eu cortei esse 3 metros, ele passou a ter um outro comprimento, que eu vou chamar esse comprimento de L', certo? Mas esse L', ele pode ser escrito como? Como sendo o comprimento que o fio tinha no começo, menos 3 metros. Não é isso? Porque é isso que aconteceu. Esse L' é o comprimento que ele tinha antes, menos 3 metros. Muito bem. Para resolver esse exercício, a gente vai separar isso em dois momentos. A resistência que ele tinha antes e a resistência depois dele ser cortado. Então, vamos lá. Antes, o nosso fio tinha uma certa resistência e essa resistência era dada pela sua resistividade, pelo seu comprimento, dividido pela sua área. No caso, a resistência antes dele ser cortado valia 60. Então, nós temos 60 igual a uma resistividade vezes um comprimento dividido por uma área. Depois que esse fio foi cortado, ele é outro fio com outras características agora. Então, ele tem uma outra resistência, que eu vou chamar de R'. A resistividade é a mesma, porque é o mesmo fio, é o mesmo material, ele só está mais curto, então a resistividade é a mesma. Ele tem agora um outro comprimento, que a gente chamou esse comprimento de L', e a área é a mesma, né? Porque a gente corta o fio no comprimento e não pelo meio do fio, né? A gente cortou ele o comprimento. Então, a área, a espessura do fio continua sendo a mesma. Essa resistência, depois que a gente cortou o fio, ela vale 15. Tudo bem. Mas só um pouquinho, gente. Deixa eu apagar. Minha mesa tem feito esses risquinhos aqui aleatórios, tá incomodando esses risquinhos. Então, vamos lá. Vai ter uma resistividade, ok? Esse comprimento linha, por enquanto, eu vou reservar ele um pouquinho, tá, gente? Dividido por uma área. Tem uma coisa, ou melhor, duas coisas, que é igual para antes e para depois do fio ser cortado. Que, no caso, é a resistividade e a área. Esses dois valores são iguais, porque o fio alterou a sua resistência e alterou o seu comprimento. O material é o mesmo e a área é a mesma. Então, é aí que eu vou conseguir fazer um link entre essas duas continhas aqui que eu estou montando. Então, eu vou isolar esses dois valores que são iguais. Então, eu vou isolar o ρ e o A para um lado da equação e o que eu não quero eu vou jogar para o outro lado. Então, se eu quero isolar o ρ e o A, o L eu vou passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, eu passo dividindo nessa primeira expressão. Então, fica 60 dividido por L é igual a ρ sobre A. E aqui na outra expressão, fica 15 dividido por L' igual a ρ sobre A. Então, ó, eu tenho um ρ sobre A aqui e tenho um ρ sobre A aqui. Isso são iguais. Então, se eles são iguais, essas frações que estão aqui também têm que ser iguais. Então, nós vamos igualar isso. Então, eu tenho
que ρ sobre A é igual a ρ sobre A. E o que significa o primeiro ρ sobre A? É 60 sobre L. E o outro é 15 sobre L'. Muito bem. Aqui a gente pode multiplicar cruzado, né? 60 vezes L' e 15 vezes L. Então, 60 vezes L' vai dar 60 L'. E 15 vezes L é 15L. Lembrando que o que eu estou procurando? Eu estou procurando o comprimento inicial. Ó, eu quero saber quanto vale o comprimento que esse fio tinha antes. Esse L', ó, eu escrevi uma relação para ele aqui no comecinho, ó, que o L' é L menos 3. Então, aonde tem o L', eu vou substituir por L menos 3, igual a 15 vezes L. Aqui tem que multiplicar chuveirinho. Então, 60 vezes L é 60L. Mais com menos é menos. 60 vezes 3 é 180. E aqui sobra 15L. Esse 60 nós vamos jogar ele para lá. Se ele é mais, vai passar menos. Então, aqui fica menos 180 igual 15L menos 60L. Vamos lá. Menos. Opa. Vamos desfazer aqui para ficar bem ajeitadinho. Então, aqui fica menos 180 é igual. 15L menos 60L me sobra menos 45L. O menos 45 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, fica menos 180 dividido por menos 45. Menos com menos é mais. E 180 dividido por 45 é 4 metros, porque eu estou calculando um comprimento. Pronto, calculei o comprimento inicial desse fio. Tá resolvido. Certo, gente? É como a prof falou. Faz com atenção, com calma, que tudo dá certo. Vamos resolver mais um. Um condutor elétrico tem comprimento L, diâmetro D e resistência elétrica R. Se diminuirmos o diâmetro pela metade, qual será a nova resistência? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho um fio que tem uma certa espessura, certo? Ele tem uma certa espessura, aqui ele tem um diâmetro. E o exercício fala se eu diminuir esse diâmetro pela metade, ou seja, ele vai ficar um fio mais fininho, um diâmetro aqui pela metade. Ou seja, aqui eu tenho um valor de D e aqui eu tenho um valor de D sobre 2, né? A metade do diâmetro. Lá na nossa fórmula de resistência, a gente ocupa sempre a área. Então, eu tenho que dar um jeito de relacionar esse diâmetro aqui com a área de um círculo, né? Que seria a área aqui do círculo, certo? A gente já sabe que a área de um círculo, ela é como? A área é 2π vezes o raio ao quadrado, certo? E o que é o raio, gente, de uma circunferência? O raio de uma circunferência é o diâmetro dividido por 2 ao quadrado, não é isso? Muito bem. Então, para o primeiro caso, nós vamos ter uma área assim, 2π dividido, o meu diâmetro é D, então D dividido por 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter uma área de 2π vezes D ao quadrado é D ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado é 4. Já no segundo caso, nós vamos ter uma outra condição. O raio, a gente já sabe que é diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Só que aqui nesse segundo caso, o meu diâmetro ele já é dividido por 2. Então, diâmetro dividido por 2 de novo,
dá um diâmetro sobre 4. Isso ao quadrado. Então, a minha área fica 2π vezes d sobre 4 ao quadrado é 16. Muito bem, vamos ver o tanto que essa área é maior do que essa. Eu vou chamar essa de área e essa de área linha, certo? O que é igual nessas duas áreas aqui, ó? É o 2πd ao quadrado, não é verdade? Então, isso aqui é igual nas duas, ó. Aqui tem 2πd ao quadrado e aqui também tem 2πd ao quadrado. Então, o 16 e o 4 eu vou jogar lá para o outro lado. Então, no primeiro caso fica 4 vezes a igual 2πd ao quadrado. E no segundo caso fica 16 a linha igual a 2πd ao quadrado. Muito bem, então se isso aqui é igual a isso, então isso tem que ser igual a isso. Então vamos igualar. 4a é igual a 16a linha. O 4 está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, nós temos 16a linha dividido por 4. Então, a é igual a 4 vezes o a linha. Então, nós chegamos numa conclusão que essa área aqui é 4 vezes essa área linha aqui, certo? Então, aqui nós temos um valor de área. Então, o meu fio condutor tem uma área inicial. E depois, quando ele passa pela transformação, a área passa a ser 4 vezes menor, que eu posso escrever como sendo A sobre 4. Beleza? Muito bem, vamos terminar. O que ele pede? Qual será a nova resistência? Então, vamos colocar aqui uma folhinha em branco para a gente resolver essa nova resistência aí. Então, vamos lá. No primeiro momento, o nosso resistor é um resistor simples, né? Comum. Que tem uma resistência, tem uma resistividade, tem um comprimento e tem uma área. Depois, eu mexo na área desse resistor. Eu faço essa área ficar mais pequena, que foi o que nós fizemos aqui, não foi? Ó, ele tinha uma área e eu fiz essa área ficar mais pequenininha, que equivale a 1/4 da área que ele tinha antes. E tudo está explicado nesse desenvolvimento que a gente fez antes. Então, agora ele vai ter uma outra resistência, não é? Se eu mexer na área, a resistência tem que ser outra. Então, vamos lá. O Rho permanece, porque é o mesmo resistor, é o mesmo material, a gente só deixou ele mais fininho. O comprimento também é o mesmo, a gente só afinou ele, né? A gente só deixou ele mais fino, mas o comprimento é o mesmo. E a área foi o que a gente mexeu. Agora ela é A sobre 4, certo? Então, o que permanece igual dessa expressão para essa? O que permanece igual é o Rho vezes L, né? Aqui tá ele e aqui tá ele também, ó. É a mesma coisa, eles são iguais. Então, se isso é o que é igual, o resto eu vou jogar para o outro lado. Então, na primeira conta, o A que está dividindo, eu vou passar para cima multiplicando. Então, vai ficar R vezes A é igual a Rho vezes L. E na segunda conta, é o A sobre 4 que eu vou passar multiplicando. Então, fica R' vezes A sobre 4 igual a Rho vezes L. Se isso é igual a isso, então isso tem que ser igual a isso. Vamos igualar. R vezes A é igual a R' vezes A sobre 4. Ó, eu tenho A desse lado e A desse lado. Então, o que eu encontro? Que R é igual a R' sobre 4. Para ficar melhor para a gente entender, ó, vou passar esse 4 para cá multiplicando. Então, fica 4 vezes R é igual ao meu R'. Ou seja, a minha nova resistência é 4 vezes a resistência que ele tinha antes. E isso tá correto, porque se o fio ficou mais fino,
a resistência tem que aumentar. Então, a minha nova resistência é 4 vezes o valor da resistência que ele tinha antes. Beleza, gente? Eu espero que esses exemplos tenham ajudado vocês a concluir os exercícios, tá? Qualquer coisa, novamente, vocês entrem em contato para esclarecer. Beleza, gente? Um abraço, até mais!